existe uma corrente filosófica que, na verdade, ela é muito antiga, mas ela ganha o seu ápice no início do século XX, sobretudo na região germânica, na região da Alemanha, em que parte de um princípio que o homem traz consigo um mal, e por isso ele não é capaz de cumprir atos bons, de tal modo que o discurso sobre a santidade, segundo esta concepção, é apenas um blá blá blá, ou se quisermos falar em modo mais elegante, é um flactus vocis, ou seja, são palavras vazias, palavras que não... O discurso de santidade seria uma coisa que não cabe ao homem. E para que este discurso se imponha, e aqui é o seu ápice, esse filósofo, que se chama Friedrich Nietzsche, vai dizer que Deus morreu, nós matamos Deus, Deus está morto, e agora nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. E isto é o super-homem, vai nos dizer ele. O que é o super-homem? É aquele que, a palavra não é a mais adequada, mas é aquele que não reprime nenhum dos seus desejos e faz aquilo que ele quiser. Este é o super-homem. E este super-homem é tão forte que ele está para além do bem e do mal, que inclusive é o título de um livro dele. Ou seja, está para além do bem e do mal. Portanto, ele parte do princípio que os valores morais, eles não existem e que o homem, ele tem que fazer aquilo que der na telha, desculpa a expressão, ou seja, ele tem que fazer aquilo que der na cabeça e está tudo resolvido, e aí é o que vale e acabou. Isso contradiz a nossa experiência basilar, mais basilar que temos, ou seja, nós compreendemos humanamente que existem situações que são más, que não são boas, que existem atos que não correspondem a uma bondade, e sabemos que existem atos bons. Portanto, dizer que não existem valores dentro digamos, do arcabouço humano, dentro das relações humanas, é destruir com a humanidade, ou seja, dizer que não existe bem, dizer que não existe mal, é nos colocar dentro de uma situação de vida que não é propriamente humana. Porque a nossa percepção, ou seja, nós compreendemos, até uma criança compreende quando ela faz algo bom e quando ela faz algo mal. Ou seja, isso está na nossa Constituição. Ocorre que este tipo de pensamento também podemos muitas vezes encontrar no nosso modo de ser cristão, quando, por algum motivo, nós nos habituamos com o pecado. O que acontece? Na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de vida, chega um momento que nós percebemos que temos um determinado pecado e este pecado se torna recorrente. Ele acontece sempre. E daí, chega uma hora que fala assim, bom, eu não tenho mais como lutar contra esse pecado. Então nós passamos a domesticar este pecado e viver como se fosse tudo bem. Aí a gente aparece aqui, se confessa e volta depois, se confessa o mesmo pecado. Isto aqui é um determinismo muito forte. Por quê? Porque não acreditamos na graça de Deus e damos, por assim dizer, uma avaliação positiva ao tipo de pensamento que diz que a santidade não é possível. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a santidade é possível. Agora, o que se espera de nós é a capacidade de lutar contra o pecado, que não fazemos somente com a nossa força, porque não somos voluntaristas, mas precisamos também do auxílio da graça de Deus. Agora, é uma sinergia. É a graça de Deus que nunca nos falta, Deus está sempre à nossa disposição, e é muito concreta esta graça de Deus, ou seja, temos os sacramentos, temos a comunidade, temos o terço, temos a Sagrada Escritura, tem um monte de coisa. Ou seja, a graça de Deus ela é muito abundante, ela é muito concreta, você encontra esta graça. E ao mesmo tempo, a nossa força, ou seja, nós temos que decidir, eu não quero mais pecar, ponto. Eu não quero mais viver esta vida de acordo com o mal. Eu quero viver a vida nova que Deus me propõe. E para viver esta vida nova, então, usar da graça de Deus que nos foi dada e utilizar da nossa vontade. E a luta
luta contra o mal neste sentido será uma luta vitoriosa. E por que vitoriosa? Porque Deus nos dá a graça de vencer o mal. Portanto, não existe nenhum mal no mundo que nós não somos capazes de vencê-lo. E agora aqui nós temos que dar um aprofundamento. E por que não existe nenhum mal no mundo que que nos vença? Ou seja, nós somos capazes de lutar contra todo e qualquer mal e vencê-lo. Porque o próprio Cristo, ao assumir a nossa carne e ter lutado contra o mal, nos possibilita destruir o mal de qualquer ordem. Mas vai nos dizer São Basílio que nós não podemos ficar de conversa fiada com a serpente, não podemos ficar dialogando com o diabo, não podemos ficar dialogando com a tentação. Cada um de nós pode vencer o demônio, mas vencemos o demônio porque dialogamos e vivemos uma vida com Cristo, que desmascarou o mal, e o mal que não tem face é sempre dissociado e causa confusão, e Cristo, ao revelar a sua força, nos coloca dentro de uma comunhão profunda, onde podemos ser reintegrados e viver esta novidade de vida. Muito bem. Esta novidade de vida passa, e aqui podemos fazer um aceno à primeira leitura de hoje, que vai nos dizer sobre a nova aliança, ou a primeira aliança depois da criação, que Deus faz com o homem. Se nós retrocedermos um pouquinho a leitura do livro da Gênesis, nós vamos perceber que Deus queria destruir o homem. Deus se arrependeu de ter criado o homem. É isso que nos diz o livro da Gênesis. Agora imagina que tristeza, não? O próprio Deus ter se arrependido de ter criado o homem. Mas o amor de Deus é sempre infinito. E portanto Deus, mesmo que os homens quiseram estar longe do Senhor, Deus não deixou de oferecer a sua aliança. E esta aliança vem com uma promessa que nos diz exatamente isto: nenhum homem será exterminado. Portanto, Deus toma uma posição muito clara: nenhum homem será exterminado. Portanto, a graça, ela nos é garantida. Agora, quando Deus faz isso, nos chama também a nossa responsabilidade. Ou seja, o Senhor não nos trata como criancinhas, Ele espera muito de nós. E nos trata como adultos, conhece os nossos limites, sabe as nossas dificuldades, mas espera que nós decidamos responsavelmente por Ele. E que queiramos verdadeiramente dar a vida pelo Senhor e viver com Ele. Não somos mais chamados a brincar de casinha no mundo cristão. Ou melhor, brincar de casinha com a nossa espiritualidade. Aquilo que nós temos de graça é uma coisa muito séria. E por isso trabalhamos nesse sentido. Mas aqui, nós temos então que tirar da nossa mentalidade esta ideia de que não somos capazes de conversão. Acho que talvez essa seja a grande vitória do diabo. Ou seja, Raniero Cantalamessa, citando São Jerônimo, disse uma vez que a grande vitória do diabo é fazer as pessoas acreditar que o diabo não existe e que o mal não existe. Estou de acordíssimo, obviamente, São Jerônimo, um santo, mas acredito também que é uma grande vitória do diabo quando nós pensamos que não somos capazes de conversão. E atenção, este tipo de pensamento também encontramos sedimentado na nossa cabeça. Tenho certeza que muito de nós aqui já pensou assim, vendo determinadas situações. Esta pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa não vai se converter nunca. Imagina, uma pessoa dessa ser cristã? É impossível. Se nós abraçamos este tipo de ideia, nós estamos dizendo que a força de Deus e a graça não são capazes de transformar alguém. E às vezes nós temos sedimentado isso em relação ao outro, mas pode ser que utilizamos isso também em relação a nós mesmos. Aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade que é muito triste e que um pouquinho age também do ponto de vista espiritual. Não vou discorrer sobre ela, só vou alertá-la e um outro dia a gente discorre sobre isso. Quando nós falamos assim, o Brasil não tem mais jeito, esse país não vai para lugar nenhum, a única saída do Brasil é o aeroporto, e aí a gente começa a fazer esses discursos
que no fundo, nós queremos eximir-nos da nossa responsabilidade enquanto agente de uma nação. Quando é que o Brasil vai melhorar? Quando você estiver bem. Ou seja, se cada um de nós aqui formos honestos, trabalharmos isso aqui, o Brasil já melhorou. Entende? Muito bem. Na vida espiritual é mais ou menos isso que acontece. Ou seja, não basta somente esperar de Deus, porque Deus já deu tudo. Ou seja, Ele já nos garantiu tudo. Ele já fez a aliança conosco. Nós já temos a graça de participar com Ele. E uma aliança que é muito maior do que aquela feita com Noé. Porque é a nova e eterna aliança do próprio Cristo. Em Tessalônica, na Grécia, tem uma igreja muito bonita. Eu estive lá, que eu não vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar o nome dela. Mas esta igreja, lá tem, falando deste evangelho de hoje, tem Jesus Cristo e atrás de Cristo tem todo um arco-íris, que não é o arco-íris LGBTQIA+, né? Ou seja, o arco-íris aqui da Sagrada Escritura, que fala desta aliança. E, portanto, Cristo reassume todas as alianças com Deus, mas nos dá uma nova e definitiva. Agora, diante desta aliança que o Senhor nos propõe, queremos viver a vida que Ele nos dá? Queremos com seriedade dar passos em direção ao Senhor? Ou nós vamos cair neste determinismo fundado por essas escolas filosóficas que nós não temos mais jeito? Que o mal parece ser algo grande, que as tentações são coisas assim. E é interessante que nós damos muito ibope para essas coisas. E damos muito ibope, por exemplo, para o mal. A gente pensa que o mal é uma coisa super espalhafatosa. A palavra não é a melhor, mas uma coisa muito suntuosa, muito grande. O mal é igual bexiga. Tem bexiga da festa de criança? Você vai lá, tem uma bexiga. Como é que você detona aquela bexiga? Pega um palitinho de dente e faz assim. Acabou. A bexiga fica desse tamanho. O mal é a mesma coisa. Você pega o palitinho da graça de Deus e aí você detona. Você acaba com aquele balãozinho e o mal se torna pequenininho, se torna aquilo que ele realmente é. Portanto, o mal ele não tem consistência, o mal ele não tem rosto, o mal ele é dissociativo, ele não consegue ter profundidade. Mas nós muitas vezes temos esta ideia de que o mal é uma coisa muito grande. Grande é Jesus Cristo. Grande é aquilo que Jesus Cristo quer fazer contigo, quer fazer comigo. Grande é este caminho que nós estamos fazendo agora juntos, que é este caminho da Quaresma, em que nós vamos fazer oração, em que nós vamos fazer a nossa penitência, em que nós vamos olhar para os outros com a nossa caridade. Isto tudo nos tira, e melhor, ou seja, destrói em nós aquilo que é velho, parte do homem velho, que deu ouvidos para a serpente. Mas a gente não ouve mais a serpente, a gente ouve a voz de Deus que fala conosco. De Deus no próprio Cristo, que vem ao nosso encontro. Agora, a pergunta que resta é exatamente esta: qual que é o caminho que nós queremos seguir? Continuar sendo escravos do nosso pecado, continuar sendo escravos das nossas tentações, continuar pensando que o diabo é forte, ou nós queremos dar um passo decidido e dizer, não, Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu a tentação, Ele me ensinou que eu também posso vencê-la, e venço com Ele, porque trazemos na nossa carne, trazemos na nossa constituição o próprio Cristo, e o demônio tem medo disso. E por que o demônio sempre nos ataca? Porque ele em nós quer atacar Cristo, em nós o demônio quer atacar Deus, e à medida que nós nos alinhamos a Cristo, tanto mais o demônio foge de nós. Portanto, a nossa questão aqui não é o combate de per se, seria unir-se com Cristo, e quanto mais nos unimos com Cristo, tanto mais o demônio se espanta, tanto mais o demônio vai longe de nós. E para dar um exemplo como uma imagem que seria a parte cultural com a qual terminamos a homilia de hoje, na Basílica de São Marcos, tem em Veneza é uma cidade linda, muito bonita, e lá tem esta basílica imensa chamada São Marcos. E nesta Basílica de São Marcos nós temos um mosaico que fala sobre as tentações de Jesus. E o mosaico é muito divertido. E por que é divertido? Porque ele mostra Jesus bem grande e o demônio pequenininho. Isso é muito legal. E aí nós vamos tirar esta ideia de que o mal ele tem uma grande força. Não, o mal ele é só incômodo, ele fica incomodando, ele fica toda hora mandando tentação, mas é pequenininho.
Jesus Cristo é grande naqueles afrescos, ou naqueles mosaicos, e mostra exatamente a ideia que nós temos que ter. Maior é Jesus, pequenos são os nossos pecados, mas porque são pequenos não significa que nós não devemos lutar, não significa que nós não devemos acorrer às graças e utilizar dessas graças. Portanto, neste tempo da Quaresma, ao olhar a nossa vida, não sejamos conformistas e nem deterministas. O mal, a tentação, ela te faz mal. O mal e a tentação, o pecado, ele vai te levar para um caminho em direção ao abismo. Este é o tempo da conversão. Este é o tempo de viver segundo Cristo. Este é o tempo que nós somos chamados a deixar de verdade o pecado. E nós podemos ser santos. Ainda que o mundo, as filosofias vão dizer que é impossível a santidade, nós cristãos damos um testemunho certo e bonito que a santidade é possível e que cada um de nós temos a capacidade, com a nossa força, envolvida pela graça, de lutar contra o espírito do mal. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.